Jesus, nada mais me satisfaz. Aleluias, glória a Deus. Nada mais nos satisfaz. É isso que você tem que dizer para Deus. Nada, Pai, deste mundo me satisfaz. Arranca de mim a distração, o desânimo, a desistência, de querer desistir de tudo. Nesta manhã de quarta-feira, o Senhor me mostrou que quantas pessoas ainda presas no passado, preocupada com o futuro, esquecendo de viver o hoje, o amanhã, o dia que Ele fez. A palavra que Ele nos ensina, demos graças ao Senhor porque o Senhor é bom. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, família amada. Bom dia, povo de Deus querido dessa casa de oração. Uma vida diária, uma vida com Deus, uma vida com propósito. Graças a Deus. Vem, Espírito Santo, nesta manhã, nesta hora, vem nos visitar. Visita cada família, Pai, que vai ouvir, que vai perceber a Tua presença, sentir a Tua presença. Nesta casa, nesta hora, nesta manhã. Demos graças ao Senhor porque o Senhor é bom, porque o Senhor maravilhas faz o Senhor. Como é bom estarmos aqui juntos. Ontem nós meditamos em Efésios 2 e hoje vamos meditar em Efésios 3, para a honra e glória do Teu nome. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, limpando a sujeira do nosso coração, limpando o desânimo, a distração, a desistência. Quantas pessoas querendo desistir de tudo, paralisar, distraído no meio do caminho, preocupado só com o passado. Por que aumentou muito o Alzheimer? Porque as pessoas ainda presas no passado, não conseguem romper, não conseguem. Mas a palavra do Senhor nos ensina, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Aleluias, aleluias, glórias e graças rendemos ao Senhor. Pai, nos visite nessa manhã com os dons do Espírito Santo. Enche cada família de amor, Pai, de muito amor. E ao encher de amor, eles possam transbordar alegria, paz, bondade, paciência, longanimidade, amabilidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Porque contra essas coisas não há lei. Não há lei. Deus seja louvado. Deus seja louvado. A morte, a vida e a morte está sobre a língua. Quem a bem a utilize comerá do seu fruto. Quantas pessoas ainda comendo dos maus frutos que nos ensina Gálatas. Olha o que Gálatas nos ensina quando você não come do fruto do Espírito. Você come do engano, da mentira, da falsa doutrina, da religiosidade. Olha, o que os frutos do engano nos tira do caminho do Senhor. Ora, as obras da carne são manifestas na imoralidade sexual, na impureza, na libertinagem, na idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já o adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito Santo é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Afasta a nossa casa dessas orgias, dessa enganação, da distração do mundo, das distrações, do desânimo. Quantas pessoas desanimadas porque não conseguem viver o hoje, preso no engano, preso na mentira, preso na obra satânica. Mas hoje, nesta manhã, o Espírito Santo de Deus, que é amor, que é alegria, que é paz, que é bondade, que é longanimidade, que é paciente, que é amabilidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, vai nos guiar através de Efésios 3. É você degustar. A palavra de Deus é assim, Patrícia, mas eu venho aqui, eu não entendo nada. É mergulhar, é comer do fruto do Espírito. É aprender com a palavra de Deus, é meditar nela, mesmo você não entendendo. Porque o importante é você alimentar o seu espírito, para que todo o mal, toda a orgia, toda a ira, todo o engano, toda a distração, todo o desânimo, toda a desordem saia do meio de vós, de nós. Todos os dias nós temos que estar alinhados com o Espírito Santo, no Espírito Santo. Por esta razão oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Efésios 3, versículo 2. Certamente, vocês ouvirão falar da responsabilidade impostas a mim, em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhe escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo. De Cristo Jesus, versículo 7. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder, embora eu seja menor dos membros de todos os santos. Foi-me concedido esta graça de anunciar aos gentios a insondáveis riqueza de Cristo e esclarecer a toda a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido ocultos em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridade nas regiões celestiais. De acordo com seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Quantas pessoas ainda sem fé, sem confiança, preocupado no que te fizeram no passado, prisioneiro na alma, com ira, com raiva, com ódio, com desejo de vingança. Mas o Senhor nos ensina nesta manhã
Portanto, peço-lhes que não desanimem, não distraem. Presta atenção. Não desanimem, não distraem e não desistem. Por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do teu ser, com poder por meio do seu Espírito. Versículo 17. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém, amém e amém. Nesta hora, você vai pedir o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, me fortalece com seu forte poder. Espírito Santo de Deus, me veste com as armaduras do Senhor para combater os dias maus, porque os dias são maus. As minhas guerras interiores, a minha ira, a minha embriaguez, a minha inveja, o meu ódio, toda facção, toda raiva, toda mentira que me cerca. Espírito Santo de Deus, coloca dentro de mim o cinturão da verdade. Blinda-me com a couraça da justiça. Calça os meus pés com prontidão do Evangelho da paz. O capacete da salvação, coloca na minha cabeça o capacete da salvação. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que estejamos atentos e vigilantes, em nome de Jesus. Que essa é a vontade de Deus para nós, para nossa casa, para o nosso dia, para nossa semana. Para você que está distraído, cheio de distração. Hoje, gente, o que mais nos distrai é o celular. O celular nos distrai. Fácil você ficar deitado assim um pouquinho, ou sentado, ou deitado, ou em qualquer lugar, encostado, debaixo de uma árvore, qualquer lugar, mesmo no sol quente, andando, quantas pessoas andando, e ali ainda distraído. No celular, distanciado da palavra de Deus. Mas nesta manhã, nesse dia, o Espírito Santo de Deus te visita nesta hora, te enchendo todos os dias de dons, com os dons do Espírito Santo. Pede Ele, entra para dentro do seu quarto, faz uma consulta. Quando você vai no médico, você não faz uma consulta, você não entra ali, só você e o médico. Faz assim. Entra para dentro do seu quarto e vai no consultório dos médicos e fala para ele: eu estou aqui, Espírito Santo. Remove de mim o passado. Tira de mim de estar ansioso por futuro, do que está acontecendo. Me coloca no centro da tua vontade. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e me dirige pelos caminhos eternos. Ou fica calado, só fala assim: eu estou aqui no seu consultório.
Eu vim te consultar. Me visita. Me ouve. Me ajuda. Quebra o orgulho. Quebra o jugo. Na semana passada nós fizemos a quebra das muralhas que tem nos impedido de avançar, de receber o Espírito Santo na nossa casa. Mas hoje, com a graça de Deus, com a palavra de Deus, você pode ter acesso diretamente na sala do trono, na casa de Deus. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por esta hora, por esse dia, por esta manhã, por esta palavra, por esta casa, por este canal, por vidas que vão passar aqui, Senhor, para ouvir o Senhor Jesus através da minha vida, do meu sim, do meu ide, da minha vontade, da minha sede de compartilhar a palavra de Deus com todos, como Paulo. Glória a Deus, glória a Deus. Beijo no coração de todos e até amanhã com o novo do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Remova de nós, Pai, toda distração, todo desânimo, toda desistência. Em nome de Jesus. Assim seja. Amém, amém e amém.